Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o nosso objetivo é meditar sobre os ensinamentos de Jesus e trazer o que a ciência, pesquisas científicas dizem e se conecta, de alguma forma com os temas que nos são ensinados no Evangelho bendito do Mestre Jesus. Bom? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre meditação, serenidade e cortesia, a nossa capacidade de ser cortês e lidar com o nosso próximo, com os que nos cercam e com o mundo, tá bom? Muito bem, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos neste plano e nos que nos cercam para aprendermos, para a meditação, para a reflexão e o crescimento, que é o objetivo final de nós estarmos aqui. Pedimos ao Pai a Tua luz, a Tua bênção, que assim seja. Muito bem. E para nós darmos início, hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas. No tópico de hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Em meio de lobos. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, mas no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, não, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, por meio de exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a se efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e os seus corajosos sucessores neles encontraram a sua ressurreição e a eternidade com a resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e os leões retornassem, deveriam encontrar os trabalhadores no esforço que lhe compete e nunca em uma atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Que assim seja. Bem, esse lindo evangelho comentado por Emmanuel vem nos fazer refletir sobre a palavra de Jesus, o ensinamento. Ide, em meio aos lobos, vós que sois mansos, cordeiros. Isso nos quer ensinar e fazer refletir sobre como o Mestre Jesus exemplificou a sua vida e a sua fé no trabalho ao próximo.
Como o Emmanuel nos disse, com certeza o Mestre Jesus não queria enviar cordeiros mansos e sem força para serem massacrados em meio a lobos. Ou seja, o trabalho de auxílio, de ser um cordeiro de Deus em meio a um mundo de lobos, não quer dizer você se sacrificar como alguém frágil e sem conhecimento, sem persistência e sem fé embasada para convencer e, digamos assim, auxiliar na doutrinação dos lobos, de forma alguma. Isso quer dizer que você que se diz seguidor de Jesus deve muito mais do que simplesmente levantar as mãos para o céu e louvar a Deus, mas sim agir. Agir como? Agir através de um embasamento, de uma força adquirida para amparar e auxiliar aos que nos cercam. O exemplo arrasta. Isso é um fato. Portanto, não existe melhor forma de um cordeiro de Deus que segue a Jesus e quer trabalhar na construção da fé e do melhoramento do mundo do que agir para o bem. Porque, mesmo sem dizer muita coisa, as ações destes cordeiros, que têm força e são bem embasados no seu raciocínio e na sua fé, vão converter e amparar e auxiliar toda uma comunidade ao seu redor. Sejamos, então, cordeiros mansos, sim, mas com força e atitude nas ações do bem, no exemplo, na exemplificação de cada dia. E para nós darmos continuidade a essa reflexão, nós vamos ler o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão Espírito Neio Lúcio. O tópico de hoje é o 17, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável, e tal assertação não seria o encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade de destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes do Evangelho da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunharem a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar pelos circunstantes, como a pedir-lhes exposição de qualquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou o ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visita minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos a pretexto de guardar a mansidão a que se referistes? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo: Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade.
nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam aos semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com o espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação e bem-estar, contentamento por onde cruzam. Em verdade, eu vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Que assim seja. Bem, meus irmãos, esse evangelho lindo meditado pelo Mestre Jesus vem nos falar em complementação ao evangelho meditado sobre a mansidão e a ação, que são diferenças grandes e gritantes entre a sua forma de relacionar com os que nos cercam e de servir aqui neste mundo. Isso dito, o Mestre Jesus disse que o reino dos céus pertence aos mansos. E os discípulos ficaram em dúvida. Então a gente tem que ser cordeiro, pacato, inativo, ficar na nossa em qualquer circunstância, mesmo que um agressor venha até a minha casa, eu não posso nem pregar e ensinar, devo ficar parado. E Jesus, com a sua sabedoria perfeita, vem ensinar em seguida com amor. Não, meus irmãos, não é isso, vocês entenderam errado. O que eu quis dizer é que o mundo deve ser construído e ser possuído por aqueles espíritos que trabalham sem alarde, que são serenos e que agem, se esforçam, ofertam em cada esfera e a cada um que os cerca, na medida do que tem capacidade de receber e perceber, sempre trabalhando no silêncio, na humildade, mas sem omissão, sem ficar inativo na preguiça, sem ficar simplesmente orando da boca para fora, mas agindo com amor e devoção. A essas pessoas que sabem lidar com todos, com o pobre, com o rico, com o mais exasperado, com o lobo e com o cordeiro, que sabe lidar no mundo com amor acima de tudo, por todos, compreendendo que cada um está em um patamar diferente, a esses pertence o reino dos céus. Então, que nós sejamos os mansos de Jesus, os cordeiros, mas os cordeiros ativos, que trabalham, que se esforçam e que fazem o que Jesus nos ensinou. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico para refletirmos, cujo título é o seguinte: A serenidade da mente meditativa. Um estudo psicométrico transcultural sobre uma estrutura de ordem superior de 2 fatores de atenção plena, seus efeitos e mecanismos relacionados à saúde mental
entre meditadores experientes. Esse artigo científico foi publicado no Journal, que é muito importante na comunidade científica, o PLOS ONE, e tem como autores, são vários, mas eu vou citar o primeiro e o último. Primeiro, o Ulrich Tran, e a última autora, a Teresa von Moy, que são ambos pesquisadores da Universidade de Viena, na Áustria. Bem, neste artigo científico, os autores vieram avaliar os meditadores experientes e pegaram aí mais de 1000 pessoas que têm uma experiência de persistência em meditar, de diferentes métodos, de diferentes formas, e aplicaram questionários e avaliaram como que isso trazia bem-estar e afetavam a vida dessas pessoas, tá? E os resultados foram muito interessantes, porque eles mostraram que esses meditadores, eles têm uma atenção plena melhorada, eles têm uma capacidade de foco e de se entregar melhorada, e quando eles descentralizam, saem de si no meio da meditação, aquietando a mente, no aqui e agora, eles entram numa faixa de equilíbrio, de vibração e de melhora própria. E esses meditadores, né, essas pessoas que conseguem elevar essa mente a um nível de serenidade, né, através da meditação, ou seja, as pessoas que treinam ser serenos acabam melhorando o bem-estar, reduzem drasticamente as chances de depressão, de ansiedade e de problemas mentais, de desequilíbrios psicológicos, tá? De uma forma geral. Ou seja, esse artigo científico vem corroborar os ensinamentos do Evangelho. Nós temos que ter a persistência, a atitude de fazer o bem, de aprender, de nos esforçarmos para a meditação, para agir auxiliando aos que nos cercam, e a recompensa vem em forma de saúde, tanto no corpo físico, como já meditamos e refletimos em outros evangelhos e artigos científicos, mas também na saúde mental, no bem-estar, na redução da ansiedade, de depressão e de outros sintomas que podem fazer bem quando melhorados para o nosso ser. Tá bom? Muito bem, para nós fazermos a finalização da nossa reflexão do dia, vamos à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, espiritualidade bendita, gratidão por todos os que nos cercam, amparam e auxiliam, que sejamos capazes de fazer o esforço construtivo de ajudar a nós mesmos com ações e equilíbrio da nossa mente. Sabemos e compreendemos cada vez mais que isso exige esforço e trabalho para sabermos focar no aqui e agora, sem deixar tanto a nossa mente divagar no futuro e no passado, nas ansiedades, que nós saibamos nos abrir a essa inspiração dos anjos mentores de mais alto para fazermos com ação um mundo melhor. Gratidão, que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Namastê e até a próxima.